hoje nós vamos fazer um negócio um tanto quanto diferente. Hoje eu quero trazer para vocês a verdadeira história de Five Nights at Freddy's. Como tudo começou, de onde que veio todas as coisas, quais são as coisas de verdade e o que é mentira que já veio ao decorrer dessa franquia. Hoje Five Nights at Freddy's comemora 9 anos de existência, um jogo que mudou minha vida e a vida de muitas pessoas. E é claro, muitas coisas ainda estão cercando essa franquia ao decorrer de muitos mistérios, teorias e coisas ao decorrer de todo esse tempo que foram colocadas na mesa. Mas hoje nós vamos ser um pouco mais pé no chão. Nós não vamos para DLC ou para as coisas mais novas, nós vamos voltar 9 anos no tempo para quando a época era um pouco mais simples, mas também era mais divertida, onde vocês se lembram que a cada novo teaser que vinha do Scott Games, a gente ia lá, colocava, sabe, um brilho no Photoshop para ver se tinha alguma coisa, sabe, essa época, e que justamente foi essa época que acabou surgindo uma das teorias, talvez a mais absurda, mas aí eu gostaria de fazer um vídeo explicando a origem mesmo de Five Nights at Freddy's e mostrando o que é verdade e o que é mentira. E também para dizer se Five Nights at Freddy's é real ou não. Eu sei que para muitas pessoas é aquela coisa, poxa Cor, mas é um negócio que já, 9 anos e ainda tem que explicar uma coisa dessas? Meu Deus, que absurdo. Sim, pois ainda assim tem muitas teorias envolvendo esse tipo de coisa. E no aniversário de FNAF eu queria deixar algo claro, limpo. Na verdade, uma história a respeito do seu próprio criador e o que o levou a fazer Five Nights at Freddy's, e que também serve de inspiração para muitas pessoas até hoje. Então, deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal aqui no canal que nós estamos trazendo, vai ter mais ainda detalhes de FNAF, espero que por um bom tempo. Mas hoje nós vamos voltar no tempo e falar de algumas coisas que já aconteceram com FNAF e também contar a real história do que aconteceu em Five Nights at Freddy's. Você sabia que nós temos uma coleção de camisetas? Essas camisetas lindas você pode adquirir na loja. Estampas únicas e exclusivas com os personagens lindos que nós trazemos aqui no canal. E é claro, com várias outras artes maravilhosas. Confere o link na descrição que tem coisa muito da hora lá. Você não vai se arrepender. Tem moletom, tem camiseta de manga longa, tem regata, tem tudo pra todos os tamanhos. Vá agora e confira. Bom, primeira coisa que eu tenho que já falar pra vocês é que, infelizmente, eu vou ter que tocar num tópico um pouco sensível. É algo realmente que aconteceu e as pessoas na época, em 2014, quando o FNAF saiu, acabaram popularizando uma teoria, e essa teoria meio que várias pessoas acreditam e acham que ela tem algum tipo de fundamento, ou que ela é até a história de verdade de Five Nights at Freddy's. Eu vou ter que contar pra vocês do que aconteceu em 1993 no Colorado, e que algumas pessoas começaram a vincular essa história trágica e triste com Five Nights at Freddy's. E sendo que, na verdade, a história de FNAF não tem nada a ver com isso. Mas o que acontece é o seguinte: em 93, na Chuck E. Cheese, que é um restaurante que, caso você não conheça, é um restaurante com temas basicamente de alguns animatronics, inspirado justamente nos animatrônicos do Walt Disney. A ideia da Chuck E. Cheese era basicamente fazer um entretenimento com animatrônicos num lugar barato e que pudesse oferecer entretenimento para as crianças e também um tipo de comida ou algo pelo menos para servir de maneira rápida, e também que seja, sabe, coisas de festas, com fliperamas e tudo mais. Caso vocês não saibam, tem dedo até do cara que estava na participação da criação do Atari, ou seja, muito dos fliperamas dele também estavam em alguns restaurantes para justamente ajudar a popularizar mais ainda o entretenimento de uma forma barata que você não precisasse ir no parque do Walt Disney. E aí, para juntar mais ainda a história, eles acabaram fazendo animatrônicos para fazerem o entretenimento das crianças, justamente que era a grande sacada dos parques da Disney na década de 50 e 60, mas na década de 70 e 80 foi a Chuck E. Cheese que começou a popularizar os animatrônicos como apresentação para crianças, numa parte mais local e mais de fácil acesso para famílias que não tinham grandes condições ou não tinham muito dinheiro para ir na Disneylândia, melhor dizendo. E aí então eles acabaram fazendo essa rede de pizzarias e deu muito sucesso na década de 70 e 80, mas os animatrônicos, bem, como eu disse, era para ter baixo custo e alguns deles eram bem feios, tanto que foi daí que veio até a crítica de FNAF que eu vou chegar daqui a pouco. Mas em 93 aconteceu uma tragédia, e agora é a parte sensível que eu tenho que falar para vocês. Vou deixar o
o alerta aí e até uma minutagem para vocês caso quiserem pular essa informação. Em 93 aconteceu um negócio em uma pizzaria lá no Colorado que ficou conhecido até como a chacina de Aurora de 93, e o que aconteceu foi basicamente o seguinte: esse ex-funcionário, ele foi mandado embora justamente por fazer um péssimo serviço e também por estar atrasando, por fazer várias coisas erradas no lugar, e o gerente que estava tomando conta na parte da manhã acabou mandando ele embora justamente porque ele era um péssimo funcionário. Ele queria se vingar de ter sido mandado embora e ele volta no lugar mais à noite e acaba ceifando 4 pessoas inocentes, e inclusive o gerente da noite, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. E ele até fez uma vítima a mais, que foi a que acabou sendo ferida, mas ela não veio a óbito, ela não morreu, e com isso ela conseguiu sobreviver ao ataque pedindo ajuda por um dos telefones que estavam ali perto da pizzaria. Ela chama a polícia e conseguem fazer a prisão desse meliante. O que dá a entender é que esse cidadão, ele já tinha feito vários outros crimes antes também, já puxaram a ficha histórica dele, ele já tinha cometido vários outros assaltos à mão armada e também já era um cara meio perigoso assim na região. E aí ele tava tentando procurar um emprego, não sei, porque acho que a família fez pressão para ele tentar se endireitar na vida, mas por conta justamente desse histórico e desse passado, desses traumas que ele acabou passando na vida dele, ele foi lá tentar fazer essa vingança do jeito covarde e desprezível. Pelo menos uma das pessoas acabou sobrevivendo e conseguiu conter que ele fizesse mais coisas, né? Fizesse mais ataques. Esse cara foi preso e condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. Aí agora o que acontece? O que isso tem a ver com Five Nights at Freddy's? Em 2014, um canal chamado Game Theory, que é o MattPat, onde ele já faz vários vídeos de teorias e vínculos de histórias e coisas assim que são teorias que não são com base na verdade, ele fez um vídeo contando a tal provável história de Five Nights at Freddy's. E ele acaba vinculando, né, o tal acontecimento que eu falei pra vocês, da chacina de Aurora, a Five Nights at Freddy's, como se as almas fossem sido inspiradas nos animatrônicos e tudo mais, como se tivesse uma quinta vítima que conseguiria sobreviver, que seria o Golden Freddy. Enfim, ele faz uma teoria muito da maluca, ele faz um vínculo muito do absurdo, vinculando uma tragédia de verdade a Five Nights at Freddy's. E aí então, o que aconteceu na época é o que eu vou descrever pra vocês. 2014 foi marcado justamente porque esse primeiro vídeo dele, né, falando de Five Nights at Freddy's, ele acaba falando muita coisa a respeito do jogo e ele acaba colocando a tal provável, né, inspiração que seria a respeito dessa tal chacina. Infelizmente isso é uma mancha na história de FNAF, porque um cara muito grande que nem o MattPat, ele deveria ter pensado um pouco mais antes de fazer esse tipo de coisa. Muita gente acabou acreditando nisso, muita gente acabou pontuando essa teoria, até eu tenho que explicar isso, porque justamente é uma teoria, não é com base na verdade. E também não tem nenhuma base de que realmente o Scott Cawthon tenha se inspirado em algo desse tipo, e aí a verdade realmente já veio à tona na época, mas poucas pessoas acabaram espalhando esse tipo de informação. Muita gente até tentou fazer vídeos depois, eu também tentei, mas ainda assim existe essa sombra no passado de FNAF, essa teoria maldita que acabou manchando, né, a reputação do jogo, falando que estava sendo baseado em um crime de verdade. O vínculo da teoria é justamente pela quantidade de vítimas, que foram 5, e uma delas consegue sobreviver, e ele vincula, né, os 4 animatrônicos como se fossem as 4 vítimas, e o Golden Freddy como se fosse o sobrevivente do caso e conseguisse ter parado o assassino de alguma forma. E, bem, não preciso nem explicar que isso é uma coisa absurda, isso é um negócio insano. E aí, teve até que o Scott Cawthon fazer entrevistas e deixar claro que isso não foi a base do que ele se inspirou para fazer FNAF. E agora a gente vai melhorar um pouco o tom desse vídeo aqui para justamente falar a história realmente de Five Nights at Freddy's. O que inspirou então Five Nights at Freddy's a vir a ser FNAF? E para isso eu tenho que contar a história, pelo menos brevemente, e explicar as suas inspirações, justamente que o criador da série, Scott Cawthon, ele já faz jogos há muitos anos. Então tem que passar um pouco pela história dele para vocês entenderem. O Scott Cawthon, ele já é um cara que faz jogos há muitos anos. Para vocês terem uma noção, ele já faz jogos desde a década de 90. Ele já tem aí pelo menos uns 20 anos desenvolvendo jogos. Agora a gente pode contar como 30 anos tentando fazer jogos. Ele nunca teve uma certa, sabe, notoriedade ou relevância, e nenhum jogo dele acabou sendo tão impactante assim, pelo menos que eu estou falando na década de 90, 2000 e até 2010. Pois ele não só fazia jogos para ele, para os filhos dele, né, se divertirem, mas também que ele é um cara cristão, e ele fez muitos trabalhos para a igreja
igreja evangélica, justamente, sabe, mexendo ali no 3D Studio Max, fazendo, sabe, suas animações para DVDs bíblicos, fazendo ali, sabe, seu trabalho justamente com a igreja e também falando da palavra de Deus. Scott Cawthon é um cara cristão, casado, e eu acho que ele tem agora 6 filhos, 6 ou 7 filhos. Eu já perdi um pouco as contas, porque o homem ali é tipo crescer e multiplicar-vos mesmo. O homem, ele põe filho na terra. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o Scott Cawthon já estava tentando fazer alguma coisa a respeito de videogames e tudo mais. Ele sempre foi entusiasta disso e criando jogos desde a década de 90. Até que aí ele estava justamente trabalhando, sabe, em vários tipos de emprego para sustentar a família, fazendo jogos bíblicos e tentando, sabe, sustentar a sua casa. Ele já foi caminhoneiro, até onde eu sei, e o último emprego antes justamente dele estar fazendo Five Nights at Freddy's, ele trabalhava como caixa de supermercado, para vocês terem uma noção do como que o homem trabalhava bastante para sustentar a família e ainda continuar seu sonho de fazer jogos. Até então que ele fez um jogo monumental e grande pra caramba, que foi o Desolation Hope, mas esse jogo, ele ainda tinha, sabe, suas mensagens bíblicas, ele tinha ali suas, sabe, conotações evangélicas, melhor dizendo, mas o jogo não foi pra frente, e ele acabou gastando um baita de um dinheiro pra fazer esse jogo, que infelizmente não foi muito, sabe, aceito, e ele tentou vender esse jogo e tal, nem as pessoas da igreja queriam, e nem a galera, sabe, vamos pôr assim, o público normal de jogar videogame também achou interessante. Então ele fez um outro jogo que é um simulador de serralheria chamado Chippers and Sons, onde um castor pai vai ensinar um castor filho a como cuidar dos negócios de castor, sabe? Tem que plantar árvore, tem que ir lá, depois pegar a árvore, fazer o negócio, cortar bonitinho. Então era um negócio, sabe, de um pai passando o negócio pro filho, e ele quis fazer esse jogo pro filho dele e também ver se ele conseguia vender, sabe, de novo, tentando viver do sonho dele de ser um desenvolvedor de jogos. Mas aí, infelizmente, ele acabou tendo uma repercussão de novo negativa e várias pessoas acabaram criticando esse jogo na época, justamente falando que as animações eram duras, travadas e pareciam animatrônicos assustadores. E isso, ele acaba entrando numa depressão. Ele fica muito triste porque o sonho da vida dele não dá certo, o sonho que ele tanto queria fazer não funciona, tudo que ele queria fazer e planejar na vida dele era justamente viver disso, viver de jogos, e acabou não indo pra frente, acabava sempre sendo interrompido e alguma coisa sempre atrapalhava ele de fazer algo pra viver disso. Enquanto muitos dos seus colegas estavam em outros empregos e até com a vida feita e tudo mais, ele ainda era um caixa de supermercado tentando sustentar a família dele. Eu acho que ele nessa época ele estava com 2 filhos já e ainda assim tentando viver desse sonho. Ele já é um cara de 30 e poucos anos tentando fazer o sonho dele virar realidade. Foi aí então que ele viu essas críticas e ele, como um cristão, ele tomou o outro lado. Ele apresentou a outra face. Ele não foi e brigou com os críticos, ou tretou com eles, ou foi argumentar, ou reclamar, ou até xingar. Ele estava no seu direito de fazer isso, mas ele não fez. Tudo que ele fez foi pegar justamente as críticas, as coisas negativas, ele juntou-se com Deus, juntou-se com sua família e começou a elaborar uma ideia, talvez que poderia tirá-lo justamente do buraco. Foi aí então que ele acabou pensando justamente na crítica de animatrônicos assustadores e ele se lembrou dos animatrônicos da Chuck E. Cheese, justamente os animatrônicos que foram tão impactantes na vida de muitas pessoas, e aí então eles eram realmente assustadores, porque eu falei, eles eram baratos para ficar em várias pizzarias pelos Estados Unidos. Foi então que ele teve a ideia de fazer Five Nights at Freddy's. Na verdade era Five Nights at Fredbear, eu acho que o Fred era Fredbear, e ele tentou até fazer um Kickstarter desse jogo, e o Kickstarter justamente serve para angariar fundos, para ele ter um dinheiro para justamente se dedicar nesse jogo, para fazer um jogo grande, um jogo legal pra caramba, para ele tipo poder sair do trabalho dele de caixa de supermercado e ver se as pessoas que estavam ali acompanhando o jogo, né, ou gostavam do trabalho dele, pudessem ajudar antecipadamente para ele poder fazer o jogo dele mesmo em casa, de boa, tranquilo, sabe, podendo viver do seu sonho. O Kickstarter é justamente uma parte de fazer uma vaquinha coletiva pra galera receber o jogo depois, quando ele ficar pronto, e poder ajudar o cara, né, a fazer o seu sonho. Mas esse Kickstarter não deu certo. Mais uma vez o Scott Cawthon toma outro não na cara, onde já tomou dos críticos,
e ele tomou agora, tentando fazer, né, essa vaquinha, né, de angariar valores ali, e não dá certo. Mesmo assim, ele não desistiu do seu sonho, e ele pegou o seu tempo livre e tentou fazer um jogo bem mais simples do que ele queria, que saiu Five Nights at Freddy's no dia 8 de agosto de 2014. E aí eu acredito que vocês já sabem o que aconteceu. Milhares de youtubers acabaram jogando, gostando da ideia, e o jogo que era pra ser, tipo, talvez a despedida dele, que seria seus últimos fundos, seria as suas últimas esperanças de fazer alguma coisa, acabou virando o seu grande trunfo. Foi aí então que 9 anos se passaram e nós estamos aqui, com uma DLC, com mais de 10 jogos, 20 livros e o caramba 4, justamente agora que é uma das maiores franquias independentes do mundo, e então, né, o resto é história. O Scott Cawthon, ele até admitiu que foi justamente isso que inspirou FNAF, justamente vindo da sua depressão, da sua conversa com Deus, fazendo algo único e inusitado para as pessoas. Não tem nada a ver com chacina, esse tipo de coisa. Nunca teve e nunca sequer passou pela cabeça dele algo desse tipo. Tanto que eu já até mostrei várias vezes, os livros também falam que os jogos não tem nada a ver com qualquer coisa de evento real ou qualquer citação de um evento real. Pois justamente, pensa comigo aqui, será que realmente se ele tivesse com base em algo que aconteceu numa franquia enorme de pizzarias, tipo umas 700 pizzarias que eu acho que chegou a ser espalhado pelos Estados Unidos inteiro e até fora dos Estados Unidos, você acha que não daria um processo, alguma coisa pro Scott? Isso nunca aconteceu, pois justamente a Chuck E. Cheese já foi atrás do próprio Scott Cawthon, isso aí eu tô falando de bastidores, onde já foi questionado e o próprio Scott falou que não, tanto que ele deixa avisado que não tem nada a ver com nada real. A tragédia do que aconteceu em 93 é algo trágico e complicado e traumático para muitas famílias e que nada tem a ver com Five Nights at Freddy's. Mas o que tem a ver com Five Nights at Freddy's é que é uma história de superação, onde um cara estava completamente destruído e também, né, com as suas esperanças à flor da pele, tentando acreditar que um sonho dele pudesse ser real, e ainda no fundo do poço, com várias críticas, com pessoas xingando, reclamando, falando um monte de coisa, não tendo apoio da sua própria fanbase da época, que poderia ter ajudado no Kickstarter, ele não desistiu e continuou até o fim. É uma história de superação, cara, é uma história onde ele acabou, sabe, passando dos críticos, passando das pessoas reclamando e xingando, e criou Five Nights at Freddy's. Não tô aqui pra dizer se o jogo é bom, se o jogo é ruim, se o jogo é legal, se o jogo é não sei o que. Cada um sabe do que gosta, cada um sabe do que quer e cada um sabe dos seus próprios gostos. Mas eu acho isso pelo menos louvável. Ele não desistiu do seu sonho. E hoje não preciso nem dizer o quão grande, né, Five Nights at Freddy's. Ele meio que tá aí na internet até hoje e talvez vai ficar ainda por muito mais tempo, se depender pelo menos de mim e de várias outras pessoas que gostam desta franquia. Eu acredito que a grande mensagem que nós podemos ver dessa história toda é de não desistir, de que pode ser que tome muito tempo até você conseguir realmente fazer algo, ou pelo menos ter alguma coisa que você tanto almeja ou deseja. Pode ser que demore muitos anos, que nem eu falei, o próprio Scott Cawthon, ele começou a fazer FNAF, ele já tinha passado dos 30, ele já estava perto dos 40 anos, quando começou realmente a fazer Five Nights at Freddy's. Então nunca é tarde para você fazer alguma coisa. Se você tem realmente algo bom para você fazer e você quer transmitir algo legal para as pessoas, elas vão acreditar e elas vão atrás. Pode ficar tranquilo, só fazer um bom trabalho, só fazer o seu trampo do jeito certo, o que você sonha do jeito certo, sem incomodar ninguém, sem prejudicar ninguém, sem trazer coisas traumáticas para ninguém ou coisa do tipo, que com certeza vai dar certo. Bom, como eu falei pra vocês, Five Nights at Freddy's é baseado justamente nessa depressão que o Scott Cawthon teve de ter o seu sonho quase arruinado e justamente tudo que aconteceu, né, das críticas que aconteceram na época. Não tem nada a ver com que teve essa teoria maluca lá em 2014. Scott Cawthon, ele fez um negócio muito louco e acabou, né, ajudando o sonho de muita gente, inclusive o meu e de vários outros criadores de conteúdo que estão até hoje aí na internet. Então, pessoas, é isso que eu queria falar pra vocês. Five Nights at Freddy's tem essa história muito boa pra contar. Eu acho que as pessoas às vezes se prendem muito dos mistérios e as coisas e tal e acabam inventando teorias, mas isso aqui parece que é uma história muito melhor, pelo menos pra mim, que dá mais ânimo e mais força pra poder continuar. E também agradecer, né, a todos vocês que estão aqui, que gostam desse jogo, que gostam do nosso trabalho e que a gente vai continuar por muitos anos, se Deus quiser e se Deus nos ajudar, tá bom? E também vocês aqui sempre conosco. Muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo.
por tudo, muito obrigado por esses anos todos aqui e espero que tenham gostado desse vídeo, apesar de que teve seus altos e baixos, mas espero que tenha ficado claro a mensagem e a história pra vocês. Muito obrigado, pessoas, deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima.